Pessoal, continuando a nossa aula, a gente vai falar sobre mitose. É um processo que acontece no nosso corpo, tá? E esse processo é por conta do quê? De uma divisão celular, tá? Essa divisão celular acontece todo o tempo no nosso corpo, tá? Uma coisa interessante que quando a mulher ela fica grávida de gêmeos, tá? Todo mundo acha que o óvulo ele se divide em dois, que aí eu tenho os gêmeos na verdade univitellinos, tá? Que são logicamente que divide a mesma placenta, tá? Os gêmeos bivitelino eles não dividem a mesma placenta, tá? Mas o que acontece aqui? Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque isso acontece através logicamente da minha mitose. Eu tenho logicamente uma única célula, tá? Que é quando o óvulo ele é fecundado. E vai fazer, logicamente, esse processo da mitose. Fazendo esse processo da mitose, tá? A diferença daqui, que é o que a gente vai descobrir agora, que é isso daqui, ó, meiose. Porque o que é isso, meiose? Meiose é a divisão dos meus gametas. Quando a mitose ela está, logicamente, multiplicando a célula, tá vendo? Isso daqui é uma multiplicação celular, ó. Isso daqui é a mitose, ó, é uma multiplicação, tá? Celular, tá? O que acontece com os gêmeos? Vai dividir, logicamente, a meiose. Os gametas vão, logicamente, se separarem, tá vendo aqui, ó? Eles se separam e eles formam o quê? Ó, vão formando, tá vendo? Dois seres humanos, tá? E assim vai acontecendo. Então, um é uma divisão celular, tá? Que é a mitose, e o outro, logicamente, é a meiose, que é a divisão dos gametas. Isso acontece, logicamente, todo o tempo no nosso corpo. Isso também acontece quando a mulher ela fica grávida, principalmente de gêmeos univitellinos, que são gêmeos idênticos, tá? A questão da mitose continua a divisão celular, tá? Mas o que divide para que ela tenha esses gêmeos, tá, idênticos univitellinos é por conta da minha meiose. Isso acontece dentro da minha célula, tá vendo, ó? E isso é a minha carga genética, tá? Que vai formando, logicamente, o meu ser vivo, tá? Tá vendo que interessante? Tá? A meiose, logicamente, é dado que é um processo da divisão celular, que é chamado de mitose, tá? Que eu tenho, logicamente, o número de cromossomos, tá? Vocês sabem muito bem quais são os números de cromossomos. Não? Eu vou deixar essa pergunta, tá? Todo mundo precisa saber, logicamente, o número do cromossomos, tá? Quantos cromossomos a gente tem, tá? Quanto que tem que dar? Por exemplo, é 21 para a mulher, tem que ter 21 para o homem, tá? Será que é 21? Não é, mas vocês precisam saber, logicamente, a quantidade dos meus cromossomos, tá? Porque vocês já aprenderam isso daqui em microbiologia, tá? Que é muito importante. Então, eu tenho, logicamente, os meus, logicamente, cromossomos. Esses cromossomos que a gente tem, tá? Eles vão sofrer, logicamente, uma divisão, como se fosse uma divisão celular também, tá? Mas, logicamente, ele vai dividir dentro das minhas células, tá? Que é bem interessante isso. Aqui a gente vai falar um pouco do transporte, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho. Só terminando do cromossomos, para a gente entrar no processo de transporte, eu tenho logicamente um valor X para a mulher e um valor X para o homem, tá? Aí eu deixo a pergunta: quantos cromossomos tem a mulher e quantos cromossomos tem o homem? E quanto que os dois têm juntos, tá? Só para terminar essa parte aqui da meiose, tá? Quando vai dividindo os gametas aqui, eles vão dividindo também a questão, por exemplo, que cor é o olho do RN que vai nascer, tá? O cor da pele, quem é dominante, tá? É o pai ou é a mãe? Por isso que a gente precisa saber dos cromossomos, tá? Então, eu deixo essa pergunta para vocês.
tá? E agora a gente vai falar sobre o transporte, tá? Através das minhas membranas, tá? Então eu tenho o transporte celular, eu tenho logicamente o transporte facilitada, tá? Que ocorre logicamente com auxílio de proteínas que vão logicamente transportando. Então isso acontece o quê? Então ela se liga, essa substância se liga, essa proteína, tá? E vai logicamente transportando tudo, tá? Dentro e fora da minha célula. Isso a gente tem dois processos, tá? Temos o processo de transporte ativo e temos o transporte logicamente, tá? Passivo, tá? Qual é a diferença dos dois? É que um gasta energia, tá? Por exemplo, tá vendo aqui, ó, o transporte ativo, a gasto de energia. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa logicamente de glicose, a gente precisa logicamente de proteína, a gente precisa logicamente de gorduras. Para quê? Para gerar energia para o nosso corpo. O nosso corpo ele gasta muita energia. Mesmo você parado, seu corpo ele gasta muita energia, tá? E ele estoca muito, porque você tem muito tecido adiposo, tanto na barriga, tá? Acho que a maioria tem, na barriga ou nos flancos, não é? Por conta disso, porque o nosso corpo ele estoca. Talvez ele eliminar, não, ele vai estocar logicamente proteína, ele vai estocar logicamente gordura, açúcar, que quando a gente falar do pâncreas vocês vão entender, tá? Que é interessante. Mas antes de eu dar logicamente o sistema do pâncreas, eu vou dar primeiro do fígado junto para vocês entenderem, senão fica meio sem anexo, tá? Então o transporte ativo, tá? Ele logicamente vai gastar energia. Então assim, eu tenho o facilitado, tá? E tenho logicamente o ativo, que ele gasta energia. O facilitado acontece que forma, tá? Por exemplo, a água ela entra logicamente nas minhas células e sai até dos meus canais íons, tá? Porque simplesmente é um processo que não precisa gastar. Então a água não gasta, não gera energia, tá? Mas já outros processos sim, e isso a gente vai descobrir, tá? Eu tenho a bomba logicamente de potássio, tá? E de sódio, tá? Que é muito importante a gente saber disso, tá? Na Cl e KCl, potássio e logicamente sódio, tá? Tá aqui, ó, deixa eu marcar para vocês. Isso aqui é sódio, tá? Vocês vão ver muito isso no hospital quando vocês forem para estágio. E potássio, tá? Gente, potássio diretamente na veia mata, sódio diretamente na veia mata, tá? Por isso que a gente precisa ler muito, tá? A questão de medicação são ampolas pequenas de 10 ml, tá? Que o médico ele pede para colocar logicamente no soro, tá? Mas diretamente na veia mata, tá? Então eu tenho sódio e tenho potássio, tá? Eles vão atravessar logicamente a minha membrana, tá? E isso logicamente gerando uma alta concentração, tá? Então encontramos, tá, uma concentração diferente dentro e fora da célula, tá? Para sódio e potássio. Então o que que acontece? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Eu tenho, tá vendo, ó, na Cl, que é essa bolinha aqui, não sei se dá para vocês verem, ó, rosinha, e logicamente KCl, que é o potássio, tá vendo aqui, ó, é as roxinhas, tá vendo, ó, quando ele tá fora, ó, tá vendo, ó, isso daqui, eu vou explicar tudinho isso para você, ó, o citoplasma aqui, tá vendo, ó, vou explicar tudinho isso para vocês, só para vocês verem direitinho, tá? Eu tenho um processo chamado de osmose. Osmose, logicamente, é um transporte facilitado, tá? Daqui a pouquinho eu já explico para vocês. É como se fosse a água, tá vendo aqui? A água pura, tá? Que ela vai passando pela membrana, ela não é, logicamente, um soluto, tá? Ela não pesa,
tá? Então, ela vai, logicamente, dentro das membranas, ela pode, logicamente, passar. Então, ele é um transporte facilitado, tá? Mas voltando para cá, tá? Ó, lembra disso daqui que a gente vai usar, viu? Ó, na maioria das células do nosso organismo, tá? A gente tem no superior uma concentração maior de sódio e menos, tá? Dentro das células, tá? Então, o sódio, tá? Ele precisa ficar, logicamente, fora da minha célula. Ele não pode ficar dentro, tá? Ó, a concentração do sódio é menor dentro da minha célula, tá? Do que de fora. Então, eu tenho mais, logicamente, sódio fora da minha célula que dentro. E já no potássio, eu tenho, logicamente, o potássio apresenta, tá? Maior concentração dentro da minha célula que fora, tá? E isso vai regular a questão da minha pH, tá? Por exemplo, se eu tenho mais potássio, tá? Mais potássio para fora e eu tenho mais sódio para dentro da minha célula, isso faz que a minha pH ela suba, tá? Ela suba. Então, mas professor, mas acontece isso? Acontece, tá? E eu tô mostrando aqui para vocês porque eu vou precisar lá na frente, tá? Então, eu tenho mais sódio, tá? Fora das minhas células que dentro. Eu preciso ter mais potássio dentro da minha célula que fora, porque se ele estiver fora, eu vou dar espaço, logicamente, do sódio entrar na minha célula, e aí, logicamente, é perigoso, tá? Esse daí você tá vendo aqui, ó, por isso, ó o sódio aqui, ó, isso é um sódio, ó, tá? Sódio aqui, ó, tá? E aqui, logicamente, meu potássio, tá vendo, ó? Interessante, né? E essas bolinhas elas vão caindo aqui, ó, vão caindo aqui, vão caindo aqui, que vai vir para esse processo. É assim que vai fazer no nosso corpo. E isso daqui, ó, gasta energia. É isso que gasta energia, tá? Transportando, tá vendo? Esse é um transporte, tá? Osmose, como eu falei, é um transporte logicamente facilitado, tá? Então a osmose é um transporte que, por exemplo, a água, tá? Vai passando pelas minhas membranas, pelos meus canais íon e gasta energia, tá bom? Que eu vou explicar para vocês aqui agora.